somente atrás de altos rendimentos num curto espaço de tempo, sem analisar a qualidade do ativo, colocando todos os ovos na mesma cesta. Só que assim, se a gente coloca todos os ovos na mesma cesta, o que pode acontecer? A cesta pode cair, literalmente, tá, gente? Então, assim, muito cuidado, deixa eu tirar aqui se vocês não enxergam. Muito cuidado, porque se vocês colocam todo o investimento em algo que está rendendo, que vocês consideram bastante, aí vocês tiram tudo e colocam só nesse. Então, não é legal. É importante muito essa questão da diversificação e não ir só atrás do rendimento. Aí você coloca tudo num lugar que está rendendo muito, né? Você fica só focado no rendimento, mas esquece de ver a qualidade do ativo. Então isso não é legal, tá bom? E com isso, faz de conta que você colocou num lugar assim que está pagando muito. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, esse pagar muito tem um preço, né? Tá pagando muito, etc. Mas assim, aí acontece alguma coisa justo com esse investimento que você colocou. Então tem o risco de ter que acionar o FGC, aí isso do seu dinheiro ficar bloqueado, pode demorar com a burocracia, pode demorar para você, durante esse período o seu dinheiro não tá rendendo. Então assim, o FGC ele te dá uma blindagem, uma proteção, né? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro para os seus investimentos, mas isso é um risco se você fizer deliberadamente só focando em rentabilidade, tá bom? Tem que ser sempre uma carteira diversificada. Aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, se vocês conseguirem ver. Eu apaguei aqui para não comprometer nenhum banco, tá? Mas é assim que vocês enxergam na corretora de valores para escolher. Então, por exemplo, CDB do banco X, vencimento 2028. O que é errado? É eu só ver assim, 2028, 121 mil, tô dentro, tá pagando bem. 95% um LC, tá ótimo, não tem imposto de renda, tem FGC, é seguro, tô dentro. Então é só colocar meu dinheiro lá, tá? Então esse é um jeito errado de fazer. Ou aqui, por exemplo, eu vejo esse de 2028, eu vejo esse de 2030. Poxa, esse daqui tá pagando 128% vezes 121%. É claro que eu vou nesse, eu deixo mais 2 anos e tá pagando bem mais, esse compensa mais. Então, é um jeito que é comum de fazer e é um jeito errado. Por quê? Você pode colocar aqui, num lugar que você não sabe a qualidade desse banco, que você não sabe, assim, até 2030 ele vai ficar preso. Lembra que você vai colocar um montante, ele vai ficar preso até 2030. Como que está a qualidade desse banco? Esse banco está muito endividado? Esse banco ele costuma honrar os seus credores? Então, assim, é esse tipo de análise que eu vou ensinar para vocês hoje. Não é uma questão de pegar e só olhar a rentabilidade e o vencimento, tá bom? Esse é o jeito erradíssimo de fazer e que muita gente faz, que é só ir atrás de rentabilidade porque acredita que o FGC garante tudo, tá bom? Então, é um jeito extremamente arriscado de fazer. Até reforçando essa questão porque é um jeito errado, recentemente, teve de um ano, teve uma quebra de bancos nos Estados Unidos, teve quebra de bancos aqui no Brasil, então isso realmente pode acontecer. Não me lembro o nome do banco, mas isso não é incomum. Então essas financeiras que emprestam dinheiro, que vocês vão ver que não são nomes muito conhecidos, eles pagam porque eles emitem crédito para outras pessoas, mas assim, o quanto que eles estão alavancados, o quanto que chega no momento de pagar vocês, né, esse tempo todo que vocês deixaram dinheiro emprestado, o quanto que ele normalmente consegue honrar essas obrigações. É esse tipo de análise que é super importante, por isso que a escolha da qualidade do banco que você for investir é primordial, tá bom? Então, outra coisa que é super perigosa, gente. Quando for começar a fazer, né, esses investimentos, por exemplo, colocar a reserva de emergência em um investimento sem liquidez.
Então a gente vai lá, a gente mostra assim, o porquê que o primeiro passinho é a reserva de emergência, o porquê que tem que ser em tal investimento, por causa da segurança, etc. Aí ele vê, poxa, a Selic rende um CDB 100% do CDI ou a Selic. Aí eu vejo um outro lá, 6 meses pagando 120%. Ah, é só 6 meses, eu vou colocar lá no de 120%. E aí nesse inteirinho acontece alguma coisa, nesse inteirinho você tem que acessar a sua reserva de emergência. E aí, se você pede para resgatar antes do tempo, você pode ter consequências muito grandes, tanto com relação aos valores que você for resgatar, que pode ser menor até do que o que você colocou, porque tem uma questão de marcação a mercado, além dos impostos, né? E quanto mais a gente, quanto mais curto for o resgate, a gente tem a tabela regressiva do imposto de renda, quanto mais curto for o resgate, mais caro de imposto de renda você paga, tá bom? Então, o jeito erradíssimo é colocar o dinheiro de reserva de emergência para esses tipos de investimentos com prazos maiores de vencimento, tá bom? E outro jeito errado de escolher aqui, ó, escolher mais de um CDB, LCI, LCA de um mesmo banco. Então, assim, faz de conta que você sabe da questão do FGC, que é 250 mil por banco, por CPF até 1 milhão, etc. Você conhece as regras, mas aí você esquece e só vai vendo a rentabilidade. E tem o mesmo banco que sempre está oferecendo a rentabilidade lá em cima. E você acaba pegando vários investimentos do mesmo banco para esse grupinho de investimentos, né? Para esse degrau da escalada. O que acontece? Você acaba concentrando todos os riscos em um banco só. Então, esse tipo de investimento desse degrau, o ideal é vocês começarem a entender a questão de diversificação. Então, não ficar só em um banco, colocar em mais de um banco, em uma LCI diferente, em uma LCA diferente, porque aí fica diversificado, não fica só em um local. Porque os bancos, eles podem falir, conforme eu falei no slide anterior, não é incomum de banco colapsar. E imagina então se todos os seus CDBs, LCA e LCA, tá na mesma cesta. Aí a cesta simplesmente cai e quebra todos os seus ovinhos, todos os seus investimentos estão no mesmo lugar. Então, o ideal é a gente diversificar o tipo do banco, o tipo da instituição financeira, tá bom? Então, por isso que eu falo, gente, não fiquem só na ganância de ficar olhando a rentabilidade, porque é muito comum quem está começando a investir, começa a entender essa questão de rentabilidade, começa a ser, assim, ficar cego com questão a querer ter mais em pouco tempo, tá bom? Então, vamos ir com calma no caminho que é correto, tá? Outro erro que é gravíssimo, que é o que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, que é uma joia e eu vejo pouquíssimas pessoas falando, é não olhar o histórico e o rating de classificação desses bancos, dessas instituições financeiras. O que é esse rating de classificação? Todos os bancos, eles têm uma classificação de 3 agências que eu vou mostrar nos históricos abaixo, tá? Essas agências, elas analisam toda a saúde financeira da instituição. Então, olha, você não precisa dar o trabalho de ficar vendo balanço e tudo mais, porque já tem essa classificação. Mas vocês precisam ter o compromisso de entender aonde que vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Então, entender no mínimo qual que é a classificação desse banco, se é uma classificação que você está disposto para o risco versus o retorno, tá? E isso, por incrível que pareça, já é uma introdução para a gente depois começar já a colocar o pezinho em renda variável, porque a gente está lidando com o risco, recompensa do risco e a qualidade do ativo. Tá? Então é muito, muito comum essa dinâmica, mas a gente vai começando na escalada aos pouquinhos. Então a gente está subindo esse primeiro degrau da diversificação e olha só já quanta coisa que é diferente por ser ainda renda fixa. Tá? Então o pessoal subestima muito que renda
fixa é um rendimento fácil, rápido, que é só colocar e esquece, mas o segredo está em fazer uma boa escolha logo